Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, iremos encontrar conteúdos referentes às operações matemáticas. Iremos relembrar conceitos de unidade, dezena e centena. E iremos relembrar também conteúdos de adição, subtração e multiplicação. Seus termos, conceitos e como resolvê-los. Então, sem mais demoras, vamos lá começar. Acompanhe a leitura comigo. Vamos iniciar relembrando como funciona o sistema de numeração decimal, começando entre conceitos mais básicos, as famosas casas. Sabemos que os números são formados de algarismos e cada algarismo mora em uma casinha. Ou seja, para realizarmos as nossas continhas, nossas operações, usamos os números. Esses números são compostos por algarismos. Por exemplo, temos o número 10. O número 10 temos dois algarismos, que é o algarismo 1 e o algarismo 0, formando assim o número 10. E cada algarismo mora em uma casa. Logo em seguida, temos aqui um quadro de valor posicional. Ele é composto pela unidade, dezena, centena e logo em seguida, que iremos trabalhar mais adiante, a unidade de milhar. Para compreendermos melhor o quadro de valor posicional, trouxe aqui um exemplo, o material dourado. Tenho certeza que vocês conhecem, mas vamos relembrar. No nosso quadro de valor posicional, começamos com a unidade. Nosso material dourado também, começamos aqui com a unidade. Se o número é composto de apenas um algarismo, que é o caso dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, eles devem ocupar a casinha da unidade. No material dourado, ele é representado pelos cubinhos. Os cubinhos, então, é a menor unidade aqui do nosso material dourado, representando aqui na casinha a unidade. Em seguida, temos a casinha da dezena, também temos ela aqui, representada como barras. A casa das dezenas são compostas por dois números, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E aqui no material dourado, ela é representada pelas barras. E cada barra é representada com 10 unidades. Ou seja, se uma barra temos 10 unidades, representando uma dezena, duas barras que é igual a duas dezenas, é o mesmo de 10 unidades mais 10 unidades, dando um total de 20. Ou seja, duas dezenas é igual a 20. 3 dezenas, que são 3 barras, é igual a 30, e assim até o 90. E esses números ocupados pelas casinhas da dezena. E temos os números formados por 3 algarismos, que ocupam a casa da centena. No material dourado, ele é representado pelas placas. Se as barras são grupos de 10, as centenas, que são as placas, são formados por grupos de 100. Unidades ou grupos com 10 dezenas, 10 barrinhas, totalizando 100. E o número 100 ou mais possui 3 algarismos, onde se iniciam aqui no quadro de valor posicional na casa da centena. Quais são esses números? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Logo em seguida, temos a casinha da unidade de milhar, que no material dourado é representado pelo cubo. O cubo, ele representa 1000 ou 1 milhar. Essa unidade de milhar, ela é composta por 4 algarismos, ocupando assim todas as lacunas dessa tabela. A unidade de milhar representada pelo cubo também pode ser representada com 10 centenas ou 10 placas, por 100 dezenas ou 6 barras, ou por 1000 unidades, que são 1000 cubinhos.
Agora que entendemos que os números podem ocupar as casinhas da unidade, dezena, centena e unidade de milhar, dependendo do seu valor posicional e de acordo com a quantidade de algarismo que representam, fica mais fácil para compreender as operações de matemática. Vamos dar início então com a adição. O que é a adição? A adição é uma soma ou total, que é o resultado, ou agrupamento de duas quantidades de números ou mais de parcelas. Parcelas, soma ou total são os termos usados na adição. No exemplo acima, temos duas parcelas. A primeira parcela é o número 1. Logo após, temos o algoritmo, que é o nosso sinal de mais. Logo em seguida, temos a nossa segunda parcela. Então, primeira parcela e segunda parcela. 1 mais 1 é igual a 2. O 2 é a nossa soma ou o nosso total, que é o resultado da adição. A seguir, veremos uma operação de adição com reagrupamentos ou trocas. Nesse tipo de operação, os números podem trocar de casas. Ou seja, a adição com reagrupamento ou com trocas são chamadas assim porque em determinados momentos das contas, alguns números trocam de casas. À esquerda do vídeo temos os termos da adição para a gente não esquecer. Então temos aqui a primeira parcela, a segunda parcela e o resultado, que é a nossa soma. Na direita da nossa tela, temos aqui a operação que iremos fazer. Então, nossa primeira parcela, que é o número 126, e a segunda parcela, que é o número 187. E não podemos esquecer de registrar o nosso algoritmo, que aqui no caso é o sinal de mais, porque é a conta de adição. Observe que a conta que iremos realizar, os números estão posicionados devidamente em suas casas. Então, um logo abaixo do outro, os números que ocupam a casa da unidade, os números que ocupam a casa das dezenas e os números que ocupam a casa da centena. Vamos então realizar essa operação e relembrar conceitos de reagrupamentos ou trocas. Devemos lembrar que o cálculo sempre se inicia pela unidade. Ao observar, podemos ver que a nossa unidade é composta pelo número 6 e pelo número 7. Então, vamos fazer a soma entre os 6 mais 7. Somando esses dois números, o resultado é 13. Preenchi, então, a casa da unidade com o seu resultado. Como aprendemos anteriormente, a unidade é composta por apenas um algarismo, que vai do número 1 até o número 9, mas aqui o resultado deu 13. Tendo assim dois algarismos, ou seja, ocupando a casa da dezena. Então, o que devemos fazer aqui? Vocês lembram como que faz? Se colocarmos esse número 13, o U da unidade em cima e o D de dezena em cima do 1, ou seja, colocando ele nas casinhas, descobrimos o quê? Que o número 1 equivale a 10, ou seja, ele é um número de dezena. Então, temos aqui 10 dezenas e 3 unidades. Sabendo disso, podemos ver que o 3 está na sua casa correta, porque ele é um número de unidade. Porém, o 10 não. O que iremos fazer com o 1 representando a dezena, que é o 10? É exatamente nessa hora que fazemos o reagrupamento. Esse aqui, o algarismo 1, ele vale tanto 10 unidades como uma dezena. Então, a gente vai subir ele aqui na casa da dezena. Por isso, iremos trocar, então, o 1, que está na unidade, para a dezena. Aqui, o 1, ele irá subir e vai fazer parte da casa da dezena. Apaguei o número 1 que estava embaixo, pois fizemos as trocas. Agora vamos somar qual é a próxima casinha que iremos somar a casa das dezenas. Quais algarismos fazem parte da casinha da dezena? O número 2 e o número 8. Ou seja, 2 dezenas mais 8 dezenas é igual a 10 dezenas. Não esquecendo que 10 dezenas equivalem a uma centena. Mas o que aconteceu aqui? Não podemos esquecer do número 1, que vale a uma dezena. Lembra que a gente fez as trocas? Então, se 2 mais 8 é 10, com mais 1 será 11, ou 11 dezenas. Ou seja, temos uma centena e uma dezena.
Quem é dezena, continua na casa da dezena. Mas quem é centena, vamos trocar para pôr na casa da centena. Então, vamos repetir o que fizemos anteriormente. Colocando, então, o número da centena lá em cima, na casinha da centena. Prontinho! Agora é só somar os algarismos da casinha da centena. Temos, então, uma centena mais uma centena, que é igual a 2 centenas, ou 200. Como não podemos esquecer do número, porque a gente fez a troca, né? O número que está lá em cima que subiu. Então, 1 mais 1, 2, que é 2 centenas mais uma centena. Então, 3 centenas. 126 mais 187 é igual a 313. E assim resolvemos uma adição com trocas. Agora vamos para a subtração. O que é subtração? É uma quantidade diminuída por outra. Usa-se na subtração os termos minuendo e subtraindo, e o resultado é chamado de diferença. No exemplo acima temos o minuendo, que é o número 2. O algoritmo, que é o nosso sinal de menos, menos o subtraindo, que é o nosso algarismo 1. O nosso resultado de 2 menos 1, que é a nossa diferença, resultado 1. A diferença, que é o resultado da operação, também é chamada de resto. Nessa tela temos outro exemplo. Termos da subtração, temos o nosso minuendo, o número 9. No número 9 vai ser tirado um número, o valor 4, por isso que ele é chamado de subtraindo. Temos aqui o algoritmo de subtração, que é o sinal de menos, e o nosso resultado, 9 menos 4, que é igual a 5, que é o resto ou diferença. A seguir, veremos uma operação de subtração com reagrupamentos. Nesse tipo de operação, estaremos pedindo emprestado. A conta ao lado direito será a que iremos realizar, e nela teremos que reagrupar os elementos para poder realizar a operação igual na conta anterior. Então, vamos agora resolver a operação. Nosso minuendo é o 357 e o nosso subtraindo é o 139. Iremos iniciar a conta, como sempre, pela casa da unidade. Então, temos os algarismos 7 menos 9. Se colocarmos 7 dedinhos nas mãos e tirar 9, veremos que não tem como, porque não temos o tanto suficiente para poder fazer a subtração, que é o 9. Então, o que faremos? Como costumamos dizer, vamos pegar emprestado. O 7, que é o nosso minuendo, não tem elementos, quantidade suficiente para fazer a subtração com o subtraindo, que é o 9. Então, devemos pegar emprestado de quem? De quem está ao lado dele. E aqui, no caso, é o nosso 5 na casa da dezena, representando 5 dezenas, ou 50 unidades. Porém, se aqui não tivesse o 5 e tivesse o 0, como que a gente iria fazer? Iríamos aqui, nesse caso, para a casa da centena para pegar emprestado. Mas como não é o nosso caso, iremos então pegar emprestado da dezena. Como esse 5 na dezena representa 50 unidades, então devemos pegar o quê? Dessas 50, 10 unidades ou uma dezena para emprestarmos aqui na nossa unidade para o nosso 7. Se fosse no material dourado, essas 5 dezenas ia estar representada como? Com 5 barrinhas, pois cada barra representa uma dezena. Então, 5 barras, 5 dezenas. Logo, se iremos emprestar uma dezena para a unidade, então iremos o quê? Pegar uma dezena para pôr na unidade, que no caso em questão seria uma barrinha. Então, iremos fazer o quê? Desagrupar esses 5, representando 5 dezenas, que é o 50. Vamos eliminar, porque ele vai emprestar uma dezena para a unidade. Então, se era 5 dezenas, tiramos uma dezena, vai ficar o quê? 4 dezenas. E o que faremos com a dezena que tiramos aqui, que pegamos e emprestamos? Vamos passar para a casa da unidade.
Como uma barra, que é uma dezena, representa 10 unidades, se aqui fosse no material dourado, iríamos o quê? Trocar uma barra por 10 cubinhos. Mas aqui na operação, iremos colocar o número 1, representando então uma dezena. Ou seja, esse 7 já não é mais 7 unidades, agora são 17. 10 unidades mais 7 unidades. Agora sim conseguiremos realizar a operação aqui na casinha da unidade. 17 menos 9, que é igual a 8. Prontinho, agora só irmos para a próxima casa, que é a casa da dezena. Tínhamos 5 dezenas, ficamos com 4 dezenas. Então, é só fazer 4 menos 3, que é igual a 1. Seguindo assim, vamos para a nossa próxima casa, que é a casa das centenas. Temos aqui 3 centenas menos 1 centena, que é igual a 2 centenas. E assim aprendemos como e quando pedir emprestado. Ou seja, 357, que é o nosso minuendo, menos 139, que é o nosso subtraendo, temos o nosso resultado, que é a diferença ao resto, 218. Agora iremos para a multiplicação. O que é a multiplicação? É a soma repetida de uma determinada quantidade. Usa-se os termos multiplicando, multiplicador e produto. O multiplicando e o multiplicador também são chamados de fatores. E o produto seria o resultado da nossa multiplicação. A seguir, veremos uma operação de multiplicação. Nessa tela, temos 2 exemplos de multiplicação. Do lado esquerdo da tela, temos termos de multiplicação. Então, o primeiro fator, que é o multiplicando. Então, temos aqui o algarismo 7. Esse vai ser um número usado que iremos fazer a multiplicação. Então, esse número será repetido. Quantas vezes ele será repetido? Por isso que temos o multiplicador, né? Que ele nos indica quantas vezes o multiplicando será dividido. Então, temos aqui 7 vezes 3, ou seja, o algarismo 7 será repetido 3 vezes. Então, a nossa resposta é 21. Se fosse uma soma, seria 7 mais 7 mais 7, que é igual a 21. Como usamos a multiplicação para simplificar a adição, temos então 7 vezes 3. Se consultarmos a tabuada do 3, né, ou a tabuada do 7, teríamos então o nosso produto, que é o resultado, 21. Na nossa tela aqui do lado direito, temos um outro exemplo de multiplicação de uma forma mais lúdica, com desenhos representando o nosso multiplicando, o multiplicador e o produto. Podemos ver que temos 2 cestas, e cada cesta contém 3 maçãs. Logo abaixo temos 2 vezes, esse é o nosso algoritmo usado na conta de multiplicação, vezes 3 igual a 6. O 2 representa as 2 cestas, então 2 cestas vezes 3 maçãs que contém cada cesta é igual a 6. Ou 3 mais 3, que é igual a 6. Ou seja, 3 maçãs da primeira cesta mais 3 maçãs da segunda cesta é igual a 6. E o nosso último exemplo, 3 vezes 2, que é igual a 6. Ou seja, 3 maçãs vezes 2 vezes a mesma quantidade de maçãs é igual a 6. Percebemos aqui que a ordem dos fatores, 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, não alterou o resultado, que é o nosso produto. Então, tanto na soma quanto na multiplicação, o nosso resultado, o produto foi 6. Agora, iremos realizar uma conta de multiplicação. Nosso multiplicando é o 43. Então, temos aqui o número 43 e ele será somado ou multiplicado por algumas vezes. Por quantas vezes? Pelo 2 aqui, 2 vezes. Então, é o nosso multiplicador. Então, 43 será multiplicado 2 vezes. Notaram que aqui eu também coloquei as casinhas para a gente não se confundir? Então, temos aqui o U da unidade,
o D da dezena e o C da centena. E assim como nas operações anteriores, iremos iniciar pela unidade. Como na operação o nosso multiplicador é o 2, eu coloquei aqui de apoio, aqui ao lado da tabuada do 2, para a gente consultar, colocar as respostas. Então, iniciando pela unidade, como iremos fazer? Temos aqui 2, então vamos iniciar pela unidade. Temos aqui os algarismos 2 e o 3. Como iremos fazer? De baixo para cima. Na unidade, então, 2 vezes o 3. Então, é a primeira coisa que a gente vai multiplicar. 2 vezes o 3. Olhando aqui na tabuada, devemos procurar. Aqui temos o 2. Vamos procurar o 3. 1, 2, 3. Temos aqui 2 vezes o 3 é igual a 6. Então, 6 é o nosso produto, é o nosso resultado. Então, vamos colocar 6 aqui embaixo. E assim realizamos a primeira etapa da multiplicação. Já realizamos a parte da unidade, agora vamos para a parte da dezena. Nota-se que embaixo do 4, aqui da casinha da dezena, não temos nada, é o 0. Por quê? Porque iremos multiplicar o 4 também pelo 2. Por isso que eu sempre uso essas flechinhas aqui, para vocês não se confundirem e ir acompanhando. Então, eu acho de muita importância usar essas flechinhas também, se vocês forem efetuar continhas. Vamos lá, vamos pegar o 2, que é o nosso multiplicador, e vamos multiplicar pelo número que está lá na casa da dezena, que é o 4. Então, 2 vezes o 4. Que iremos fazer ir lá na tabuada e consultar. Então, 1, 2, 3, 4. 2 vezes o 4, qual é o nosso produto? 8. Então, na casa da dezena, embaixo do 4, vamos colocar o nosso resultado, que é 8. E aqui temos o nosso produto, ou seja, 43 vezes 2, que é igual a 86. E também foi a soma repetida duas vezes do que? Do 43. 43 mais 43, repetiu-se o 43 duas vezes, que é igual a 6. Por isso que a multiplicação é a soma de um número repetida várias vezes. E assim finalizamos nossa pequena aula de matemática, aprendendo algumas operações importantes. Vale muito a pena treinarmos a fazermos bastante continhas, para a gente aprender bastante e não esquecer. Obrigada pela paciência e pela colaboração de todos vocês, tá bom? Beijo da tia Larissa. Fiquem com Deus.